Queridos, agora em definitivo, convido você a baixar sua cabeça para a gente orar, colocar esse momento na presença de Deus, que eu creio que Deus ele quer falar com a gente hoje. Pai, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado porque existe uma atmosfera de restauração aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor escolheu essa noite para correntes serem quebradas na nossa vida. Pai, eu profetizo, Deus, que sobre cada pessoa que vai ouvir essa palavra, Deus, o Teu poder venha e toque de forma poderosa. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Coloca a mão no seu coração e fale assim comigo: Jesus, o meu coração está pronto para ouvir a Tua palavra. Traz sobre mim revelação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, antes de o clima dar uma, digamos assim, uma pesada, no bom sentido, eu quero começar essa mensagem bem alegre, mas eu quero de verdade, assim, já falar qual vai ser o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje vai ser muito importante. Nós vamos estar falando sobre cura e restauração familiar. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, nós estamos numa série aqui na comunidade cristã de Otacílio Costa de 4 domingos, SOS Família, esse é o título da nossa série, e nós estamos durante 4 finais de semana falando de princípios que constroem a nossa casa, que constroem nosso casamento, nossa vida conjugal, que constroem nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos primos, parentes e tudo mais. Eu creio profundamente, queridos, que a saúde de uma pessoa começa dentro da sua casa. E se a gente não valorizar o quão a gente precisa valorizar a nossa família, a gente, uma hora ou outra, vai pifar na vida. Se a gente não decide investir na nossa vida familiar, a gente pifa. Mas hoje à noite a gente não veio falar aqui de coisa certa. A gente justamente hoje escolheu o culto para falar de problema, de coisa que não deu certo na vida. Então, assim, abra o seu coração. Antes, olha para a pessoa que está só com um sorriso. Não olha, diga assim, abra teu coração. Fala assim, convence ela, diz, abre teu coração. Não deixa o coração fechado, diz para ela. Ouve aquilo que Deus quer dizer para você, abra bem teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Mas, queridos, eu quero ser bem sincero com você. Hoje a gente vai mexer na ferida. Hoje a gente vai mexer naquilo que pode estar precisando de restauração. Porque, queridos, eu não sei você, mas eu já passei por alguns problemas de saúde, e eu também já passei por problemas de saúde. Até hoje estou passando por alguns. Você não precisa levantar a sua mão, mas quem aqui, alguma vez na sua vida, você teve um problema que tu ficou muito angustiado até descobrir o que era? Eu já passei por isso. Uma vez eu estava com um problema de saúde, eu não estava no Brasil. Eu estava em outro país. E eu estava com uma dor muito forte aqui. E você sabe, né? Que se você for para o Google, você está com câncer terminal. Então, eu fui para o Google e o Google dizia que podia ser apendicite. E aí eu fui ler sobre o negócio e dizia, estourou, morreu. E eu, meu Deus, entrei num desespero, porque eu não estava no Brasil, não conhecia direito, não sabia direito o que fazer. E, queridos, eu lembro que eu tive uma noite muito difícil. Porque eu também não queria comunicar na casa onde eu estava, que eu estava com muita dor. Mas por que eu estou falando isso? Terrível coisa é você estar sofrendo sem saber a causa. E muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa relação familiar, dentro dos nossos relacionamentos, a gente está sofrendo e a gente não sabe a causa. E muitas vezes, por incrível que pareça, a gente fica mês após mês, e talvez ano após ano, sofrendo, tendo dor, tendo depressão, tendo tristeza, e a gente simplesmente não vai no médico, a gente não vai até Jesus. Na semana passada, já que ministrou a respeito de como Jesus é o nosso socorro. Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Você está aqui nessa noite, Jesus é o socorro para a sua vida, Jesus é o socorro para o seu casamento, para a sua família. Eu não sei o que pode estar acontecendo ou o que vai acontecer, mas Ele é o nosso socorro. Bom, gente, a nossa família, ela é a base dos nossos valores. A família, ela é a base do nosso caráter, ela é a base da construção da vida interior que a gente sente. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer, porque eu vou confrontar alguns padrões que a gente está vendo muito vigentes na nossa sociedade. Nunca antes eu vi, pelo menos eu, tanto de forma tão grotesca, no nosso país, ser atacado a família como ela tem sido atacada. A gente vê os noticiários, eu não vou sentar pau em ninguém aqui, apesar de a vontade ser grande, mas a gente liga a televisão, algumas emissoras de TV, a gente vê descaradamente, muitas se levantando para destruir casamento, destruir família, destruir a ordem dentro de casa,
tentando pegar as crianças e colocar confusão sexual dentro delas. Sabe por quê, meu irmão? Porque Satanás ele sabe que se ele destrói a família, ele destrói a moral. E se ele destrói a moral, não existe mais nada que consiga conter a sociedade e tudo se esculhamba. Então, meus irmãos, deixa eu dizer para você, eu não sei como que você recebe essa verdade, porque muitas vezes alguns de nós podem pensar assim, Lucas, minha família, ela foi uma família muito traumática, então eu prefiro acreditar que família não é importante para eu não ter que aceitar a realidade que eu estou ralado, para eu não aceitar a realidade que eu tenho problema, para não aceitar a realidade que eu preciso de cura, que eu preciso de transformação. Queridos, olha só, uma família desestruturada, ela gera problemas interiores. Agora, eu não estou aqui para falar simplesmente de uma situação sem trazer a solução. Queridos, a palavra de Deus, ela traz toda a solução para a nossa vida. Então, por isso que eu falei que o caldo ia engrossar hoje, e vai mesmo. Olha só, eu quero começar mesmo dando, assim, jogando na cara aquilo que Deus quer curar você hoje. Por exemplo, exemplos de traumas na nossa família. Hoje a gente vai lidar com o pepino. Hoje a gente vai ver feridas que estão abertas, hoje a gente vai ver situações que nós precisamos resolver na nossa família, e eu creio do fundo do meu coração, eu orei, eu sei, o Espírito de Deus está aqui nessa noite, e Ele vai trazer restauração para algumas casas aqui que há anos você não consegue viver paz com alguns parentes teus, algumas pessoas que talvez convivem no mesmo teto que você, mas eu creio que o Espírito de Deus, de forma sobrenatural hoje, Ele vai vir sobre a sua vida. Quer ver? Vamos começar a falar de abuso sexual. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que já sofreram abuso sexual na sua vida, ou que já abusaram. Nós não vamos fazer isso aqui, até porque o nosso propósito nunca é expor ninguém. Então, por favor, não levante sua mão, tá? Porque às vezes o cara vai na empolgação. Mas, se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos aqui já sofreram algum tipo de abuso sexual na sua vida? E eu pedisse, não vou pedir, mas eu pedisse para você levantar a mão e você fosse sincero, eu tenho certeza que a gente ia ficar apavorado com o tanto de mão que ia levantar aqui. Muitas vezes, querido, o abuso sexual, ele está muito dentro da casa, ele está dentro do bairro, ele se dá em lugares que a gente não imagina, com pessoas que a gente não imagina. E muitas das vezes, a grande maioria das vezes, a pessoa que foi abusada, ela não tem coragem, até pelo resto da vida, de compartilhar a respeito do seu abuso. Agora, o abuso sexual, queridos, estou dando só um exemplo, ele traz muita destruição interior dentro da gente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas olha só, vamos virar um pouco a página para a gente falar de outra coisa. Brigas familiares. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o nosso vídeo, que está divulgando a nossa série, mas a gente fez esse vídeo com uma realidade muito comum dentro das casas. E quando eu falo comum, não que deveria ser assim, mas a gente vê isso acontecendo direto. Né? Muitas vezes existe violência dentro da casa. Muitas vezes o marido está batendo na esposa. Muitas vezes o marido ele bate nos filhos com raiva. Né? Eu já contei aqui algumas vezes como que meus pais me corrigiam. É um exemplo positivo, né? Porque graças a Deus que a cinta pegou para o meu lado, senão estava ralado. Mas existe uma grande diferença entre você surrar os teus filhos e você disciplinar os teus filhos. Não vou entrar nesse mérito agora, mas muitas vezes dentro da nossa casa a gente viveu violência doméstica. A gente viu, por exemplo, um pai chegar bêbado dentro de casa. Isso marcou a nossa vida. Eu tenho um amigo meu que ele sofreu muito com isso. O pai dele chegava todo dia bêbado em casa, batendo na esposa, batendo nos filhos. Ele sofreu a infância inteira dele dentro desse clima, dentro dessa atmosfera, onde ele tinha medo de quando o pai dele ia chegar. Sabe, queridos, eu não sei qual é a sua história. Talvez você esteja aqui e você diz assim, Lucas, olha só, é verdade, eu vivi uma realidade dessa dentro da minha casa, mas graças a Deus já passou. Graças a Deus, né, eu já estou casado, já tenho a minha família, consegui não seguir o padrão dos meus pais, mas olha, eu sei o que é isso que você está falando, mas sabe, queridos, muitas vezes existem padrões na nossa vida comportamentais que estão sendo engatilhados, que estão sendo iniciados por causa de coisas que a gente viveu no nosso passado, na nossa família. Quando eu falo para você que os maiores valores de caráter que você tem da sua vida vieram da sua família, por mais que você não queira acreditar, se você for sincero, fechar os teus olhos, olhar bem para você, você vai descobrir que é verdade. Por mais que você diga assim, Lucas, mas eu nem tive família. Eu nasci, meus pais me abandonaram, me deixaram e eu vivi sozinho. Ainda assim,
você vai ver que essa ausência de paternidade, essa ausência de família, gerou algumas coisas em você que eu falo com carinho, eu não quero te pôr numa situação assim de exposição, mas, querido, somente Jesus pode trazer cura e restauração para dentro do teu coração. Eu não quero te desanimar, mas livro de autoajuda não vai te ajudar muito, não. Eu não quero te desanimar, mas esses cursos de coaching, eles não vão te ajudar muito, não. Eles podem te arrumar alguma coisinha da tua vida ali, você vai acordar umas 2 horas mais cedo, mas não vai resolver o teu problema familiar, não vai curar o teu coração com as coisas que só Jesus e o coração e o amor do Pai pode curar. Mas olha só, queridos, muitas vezes a gente pode ter passado pela experiência da traição. E mais uma vez, eu não quero que você levante sua mão, mas muitas vezes na nossa vida, mesmo num namoro ou num casamento, a gente foi traído, ou então a gente traiu alguém, e eu não sei sinceramente o que machuca mais, porque muitas vezes quando a gente é traído, a gente já se machuca, mas você sabe que ninguém é de ferro, e por mais que você tente ser ruim, quando você trai, você se machuca muito mais. Eu, pelo menos, acredito nisso. Porque por mais que você tente dizer assim, não, eu sou o cara, eu faço o que eu quero, a minha vida é assim, eu não sou homem de uma mulher só, mas dentro de você está destruindo com o teu coração. É como se algo estivesse dentro de você mastigando tua alma e você se torna insensível, você se torna uma pessoa dura, uma pessoa orgulhosa, e aquilo vai roubando de você a vida, vai roubando de você a alegria, vai roubando de você aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode te dar através da liberdade, da santidade. Então, a traição, ela pode ser um trauma, o divórcio, ele pode ser um grande trauma. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já se divorciaram, talvez já estão no 2º casamento, 3º, não sei, mas o divórcio é uma experiência muito traumática. A gente sabe que é uma quebra, não só, digamos assim, de você estar ali com a pessoa e não ter mais, mas é uma quebra emocional, espiritual e tudo mais. A gente vê também que muitas vezes a gente pode passar pelo óbito de um parente, talvez um pai que você perde, um filho que você perde, talvez uma esposa, um esposo que você perde. Isso é um trauma. Muitas vezes a gente pode viver o abandono, pessoas que nos abandonaram. Sabe, queridos, eu estou tentando abrir o leque aqui só para tentar encontrar você dentro do teu contexto. Eu não sei o que você está vivendo. Mas sabe, queridos, quando a gente olha para dentro da nossa vida e a gente vê que traumas eles acontecem, eles não vêm sozinhos. Quer ver? Vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu quero ler esse versículo contigo. Jesus aqui, ele está fazendo um convite muito carinhoso para mim e para você. Eu amo esse versículo. Até porque eu já usei bastante ele na minha vida. Mas Jesus ele diz assim, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, em outra versão de sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, olha só, a vontade de Deus para a sua vida é te abençoar. A vontade de Deus para a sua vida é que você não carregue coisas, que você não carregue peso, amargura, que você não deveria carregar. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a amargura, mas deixa eu te dizer, a amargura, querido, ressentimento, falta de perdão, essas coisas, elas vão destruindo com o nosso interior. Elas vão comendo a nossa alegria, elas vão comendo a nossa força, elas vão comendo a nossa paz. E eu creio que esse versículo, quando ele fala sobrecarregado, eu gosto desse exemplo, porque eu faço uma analogia bem simples. Se você tem uma picape que só suporta 1.000 quilos e você colocar 2.000 quilos, você sabe o que vai acontecer com o seu carro. Ele vai pifar, os amortecedores vão sofrer, provavelmente você não vai conseguir andar muito tempo, porque você está sobrecarregado. Então, uma coisa é você estar cansado, quem está cansado deve descansar. Então, o ciclo do trabalho gera cansaço. Não sei você, mas todos os dias eu chego em casa cansado. Então, esse é um sinal que eu preciso descansar. Agora, Deus diz assim, quando você estiver cansado, descansa. E eu vou te dar descanso. Salmo 23 é um salmo só sobre o descanso de Deus para as nossas vidas. Mas olha só o que Jesus está dizendo ali. Mas se você está sobrecarregado, meu amigo, venha para mim também. Porque muitas vezes na vida a gente está carregando coisas que a gente não deveria estar carregando. Quer ver? Presta atenção em mim aqui. Muitas vezes a gente carrega a culpa que a gente não deveria estar carregando. Você errou. Eu sei que você está aqui dizendo assim, Lucas, eu acho que eu não sou a vítima, acho que eu sou o vilão. Porque dentro da minha casa, quem tocou o terror fui eu. Quem bateu na esposa fui eu. Graças a Deus, hoje já estou melhor. Quem traiu, quem abandonou fui eu. Queridos, existe restauração para a sua vida. Hoje você está aqui, você pode pensar assim, Lucas, eu me sinto muito mal pelo aquilo que eu fiz para a minha família. Eu já fiz muito mal para os meus pais, eu já fiz muito mal para os meus filhos. Mas deixa eu te dizer com grande carinho, queridos, Jesus está aqui para tirar de você essa culpa.
essa condenação, esse sentimento de que tem alguma coisa errada contigo, esse sentimento de que você está marcado e para sempre você vai sofrer porque você fez alguma coisa de errado. Não importa aquilo que você fez, Jesus é poderoso o suficiente para te limpar, para te curar e para te livrar de tudo aquilo que o pecado trouxe sobre a sua vida. Amém, queridos? Mas a gente precisa, queridos, também olhar para a nossa vida, porque muitas vezes, olhando para isso aqui, a pergunta é: o que a gente está carregando que a gente não deveria estar carregando? Por exemplo, quando a gente se ofende com alguém, a gente carrega essa pessoa dentro da gente, cara. Uma pessoa te traiu, uma pessoa te abandonou, uma pessoa te falou uma coisa difícil. Você até pensa assim, não, o jeito de eu vencer isso, o jeito de eu literalmente conseguir fazer essa pessoa pagar pelo que ela fez, é eu toda hora que ela passar por mim eu virar a cara. É eu toda hora que ela me pedir um favor eu dizer, mas tu lembra aquilo que você fez? Então, meu filho, agora não. A gente tenta criar um sistema automático dentro da gente de compensar a dor que nos fizeram sentir. Mas sabe qual é a grande verdade? Frase clichê que provavelmente você já ouviu: não perdoar é tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Você acha que você está fazendo mal para a pessoa, quando na verdade a única pessoa sendo prejudicada dentro daquela atitude é você. Então, eu estudando sobre a mensagem que eu ia trazer para vocês hoje, eu encontrei algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com você. Eu quero falar sobre algumas coisas que os traumas eles podem causar na nossa vida. E quando eu falo trauma, eu dei alguns exemplos de traumas familiares. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: nenhuma família é perfeita, tá? Eu sei que geralmente a gente acha que a nossa família é pior, né? A gente pensa assim, Lucas, olha, eu sei que todo mundo tem problema, cara, mas lá em casa o negócio é pesado. Lá em casa, se você passar lá na frente, você já sente o bafo lá de... Então, às vezes a gente... Mas deixa eu te dizer, Cris, nenhuma família é perfeita. Nenhuma família tem uma história perfeita. Então, esse é um lugar para você respirar fundo, ficar tranquilo e dizer assim, mano, a minha família é normal, a gente é ralado mesmo. A gente tem problema mesmo, a gente não comunica direito, a gente é meio ruim de vir, a gente é meio orgulhoso. E a gente precisa de Jesus para transformar a nossa família, amém? Então, fica tranquilo. Quer ver? Ó, deixa eu tirar a atenção de você. Respira bem fundo onde você está. Agora olha para o lado e diz assim, vai ficar tudo bem. Olha para a pessoa que está assim, vai ficar tudo bem. Fala para ela. Vai ficar tudo bem. Vamos lá. Olha só. Coisas que traumas podem produzir na vida de uma pessoa. Primeiro, complexo de inferioridade. O próprio eu recebe grande parte do impacto traumatizante e a pessoa perde a segurança em si mesma, demonstrando complexo de inferioridade e insegurança. Queridos, quando a gente tem um trauma na nossa vida, uma das primeiras coisas que pode se manifestar no seu caráter é complexo de inferioridade. A gente vê hoje, né, uma geração com complexo de inferioridade crescendo na nossa nação. E por isso que nós, como igreja, precisamos nos levantar para amar essas pessoas, para ministrar o coração dessas pessoas, para mostrar a verdade, por exemplo, para a nossa cidade de Otacílio Costa. Queridos, o número de pessoas que a gente vê, a gente olha nos olhos e elas estão tentando, através do materialismo, através do dinheiro, através da fama, através da rede social, tentar trazer um pouco de valor para si, porque aquilo que elas passaram na vida já judiou tanto delas, que a única coisa que elas conseguem sentir dentro delas é insegurança. Sabe, queridos, quando a gente começa a tratar de algum desses assuntos que a gente falou, por exemplo, abandono, falta de paternidade, abuso sexual, é aí que a gente começa a descobrir, muitas vezes, a destruição da identidade das pessoas. E não só a identidade sexual, mas principalmente a identidade interior, porque a pessoa ela não sente mais segurança, porque não teve alguém para olhar nos olhos dela e dizer assim, ei, eu estou contigo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu fico muito, muito feliz de ver, por exemplo, Betinha e Cibele trazendo seus filhos aqui na frente para apresentar eles ao Senhor, porque sabe que a Bíblia diz, Cris, que o mundo jaz do maligno. Hoje a gente está vivendo dentro de uma sociedade, me desculpe se de alguma forma te ofender, mas eu tenho um compromisso de nesse púlpito falar a verdade que está escrito na palavra de Deus. A gente vê na sociedade onde a gente vê uma tentativa louca de sexualizar as crianças, a gente vê uma tentativa louca de tentar dizer que você pode ser aquilo que você quiser e esse é o caminho da felicidade. Meus queridos, deixa eu falar com tanto carinho para você, o único caminho para a felicidade é aquele que Jesus traçou para você e não é porque Ele que está dizendo que é assim, é porque Ele ama você, Ele morreu por você. Eu gosto tanto de dar esse exemplo, queridos. Eu confio em Jesus não porque eu entendo os caminhos dele. Eu confio no Senhor não porque as coisas dão certo na minha vida. Eu confio no Senhor não porque está tudo dando do jeito que eu tinha planejado. Para ser bem sincero para vocês, se eu particularmente pegar os meus últimos 2 anos, colocar dentro de uma linha de tempo e colocar assim um maisinho para as coisas boas e um menuzinho para as coisas ruins, eu não sei o que ganha.
Porque eu levei muito chabu na minha vida nos últimos anos. Muitas coisas eu passei, muitos traumas eu vivi, muitas pessoas me abandonaram, muitas coisas aconteceram dentro da minha vida. Mas quer saber de uma coisa? Eu continuo confiando no meu Senhor. Sabe por quê? Porque por mais que eu não esteja gostando de alguns resultados, por mais que algumas coisas dentro de mim não estejam do jeito que eu queria, eu sei que Ele me ama. Eu sei que ele cuida de mim. Eu sei que tem coisas que eu não entendo hoje, mas lá na frente a gente vai entender. Eu gostei muito de uma frase que a Cibele falou no testemunho, ela disse assim, hoje a gente consegue entender algumas coisas que a gente não entendia lá atrás. E sabe que nas nossas vidas muitas vezes é assim, a gente passa por coisas na nossa vida, dentro da nossa casa, que a gente literalmente não entende no momento. A gente pensa assim, por que meu marido me traiu? Por que isso aconteceu? E deixa eu te dizer, Deus, Ele não é um Deus ruim. Deus, Ele não quer que ninguém traia ninguém. Deus não quer que ninguém adoeça. Deus não quer que ninguém bata ninguém. Deus não quer que ninguém encha a cara e entre dentro de casa espancando todo mundo. Essa não é a vontade de Deus. Mas, infelizmente, Deus, Ele deu o livre-arbítrio para mim e para você. Felizmente, né? Ele deu o livre-arbítrio, mas, infelizmente, muitas pessoas não usam desse livre-arbítrio da forma que deveriam usar. E por causa disso, a gente tem que fechar a porta do nosso carro para entrar na igreja, porque se a gente deixar aberto, alguém leva o carro. A gente está num mundo que, infelizmente, pessoas podem fazer mal. Eu acho engraçado que sempre quando eu falo isso, às vezes a gente gosta de colocar dentro de um posicionamento de vitimista, né? A gente pensa assim, Lucas, é verdade. Esse mundo velho aí, eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Mundão velho detonado. Olha, Jesus tem que voltar meio logo mesmo, porque tem que acabar com essa palhaçada. Mas sabe quando a gente começa a entrar nesse lugar de vitimismo, eu gosto de fazer uma pergunta que nunca ninguém levantou a mão. Eu disse assim, quem aqui nunca fez uma pessoa chorar, levanta a mão. Nunca ninguém levanta. Porque todo mundo já fez alguém chorar. Todo mundo aqui já fez mal para alguém. Todo mundo aqui já vacilou com alguém. É verdade ou não, gente? Por mais que você tente ser uma pessoa boa, todo mundo aqui já vacilou. Todo mundo aqui já foi grosso com alguém. Todo mundo aqui já não aguentou segurar a mão e ela, de repente, foi fazer carinho na cara de alguém muito rápido, né? Todo mundo aqui já errou. Então a gente não pode entrar num lugar de vitimismo tentando dizer assim, não, é verdade, esse mundo velho está acabado. Não, a gente tem que entender a nossa responsabilidade dentro do lugar onde a gente está. E deixa eu botar você no chão. Tua família é tua responsabilidade. Coloca a mão no teu coração e vamos falar isso com o responsável, que isso aqui é coisa de gente grande. Fala assim, minha família é minha responsabilidade. Você não é responsável pelo teu vizinho. Você não é responsável pela tua escola, em certos sentidos. Você não é responsável pela pessoa que está lá no Japão, mas pela tua casa, tu é responsável. Deus chama você para influenciar o teu vizinho, tua escola, teu trabalho, e você pode trazer grande influência pelo poder do Espírito Santo sobre esses lugares, mas sua responsabilidade é a sua casa. Por isso que, inclusive, a Bíblia diz que quem casa tem maior ministério. Porque Deus, Ele olha o casamento como prioridade. Uma vez que você casou, isso se torna prioridade para a sua vida. Meus irmãos, esse é o primeiro. Deixa eu falar do segundo. Dificuldade para realizar atividades normais. Olha só. A pessoa afetada sente-se incapaz de alcançar objetivos simples. Por exemplo, as jovens ou meninas vítimas de abuso sexual costumam ter dificuldades para se relacionar socialmente com os rapazes. Ou o menino a quem os irmãos mais velhos assustavam com uma aranha pode vir a ter fobia do animal. Então isso aqui é psicologia humana. Eu não estou nem falando de coisa espiritual aqui. Isso aqui são os psicólogos que falam, são as pessoas que estudam a mente humana, sendo elas cristãs ou não. Quando você passa, por exemplo, você é vítima de abuso sexual, você vive esse trauma, você vai ter grande probabilidade de ter dificuldade até de se relacionar com o sexo oposto. E muitas vezes vai começar a desenvolver sentimentos homoafetivos dentro de ti. Por quê? Não é uma regra, mas muitas vezes porque teve raiz dentro da família desestruturada, dentro da falta de paternidade, dentro do abuso sexual, dentro de alguma coisa que trouxe uma desconstrução interna de identidade dentro de ti. Mas a questão é essa, queridos, quando a gente vive uma vida fichada pelo trauma, a gente começa a ter dificuldade de ser pessoas fortes na sociedade. A gente começa a ter dificuldade de se manifestar como deveríamos. A gente começa a viver de uma forma sem autoridade, sem manifestação de verdade dentro da gente, porque a gente está sendo afetado. Outra coisa, queridos, a gente pode começar a ter tendência paranoica. Pessoas traumatizadas, elas demonstram desconfiança do ambiente e podem interpretar as atitudes neutras das outras pessoas como uma emboscada,
como ela se considerar vítima de agressão e perseguição de uma coisa que não existe. Então, eu sei que eu estou falando de coisas aqui que talvez seja assim, Lucas, graças a Deus eu não estou nisso. Mas você não tem noção, queridos, o quanto de pessoas que muitas vezes a gente aconselha dentro da igreja, que a gente vai conversar com a pessoa e a gente diz, mano, mas de onde é que tu está tirando essa ideia? Eu não quero que você dê uma risadinha para não ficar feio para ti, mas quantas vezes a gente vai conversar com um cara que está desconfiando da esposa e a gente está conversando com o cara lá e a gente percebe que, na verdade, a esposa dele é uma mulher de Deus. Mas o cara está toda hora desconfiando, sabe por quê? Porque ele começa a manifestar sinais paranoicos na vida dele por causa da insegurança que os seus traumas trouxeram para ele. Por exemplo, quero tomar a liberdade aqui de contar um testemunho da própria Jaque. Eu estava levando ela, ele e o esposo dela, o Lucas, que ministrou em Lages, ela ministrou aqui semana passada. Na segunda-feira eu fui levar eles no aeroporto em Floripa, a gente foi conversando muito. E ela falou para mim assim, Lucas, quando eu casei com o Lucas, meu esposo, né, que o nome também é Lucas, ela falou assim, eu tinha uns piripaque louco com esse homem. Ele sempre foi um homem de Deus. Mas eu sempre vi o meu pai traindo a minha mãe. E eu sempre vi o meu pai assim com outras mulheres. Então, quando eu casei com o Lucas, meu Deus do céu, eu não podia ver o telefone dele tocar que eu já pensava. Às vezes eu não falava, mas eu pensava. Então, eu não sei em quem que o tiro está pegando hoje. Mas sabe, gente, muitas vezes você está infernizando teu esposo, tua esposa, você está infernizando teus filhos, você está infernizando tua família porque você não sabe tratar com o teu trauma. Então, querido, com todo carinho eu te digo, seja humilde, abra o seu coração e pergunte para Jesus, Jesus, será que eu não sou paranoico, maluco? Será que eu não estou manifestando sinal de insegurança com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, com os meus pais, simplesmente porque eu não estou sabendo perdoar, eu não estou sabendo tratar uma coisa que eu passei? Isso é muito sério, meus irmãos, porque a gente não coloca isso no Facebook, pelo menos com uma sã consciência. A gente guarda para a gente. A gente começa a pensar assim, não, isso aqui eu vou manter dentro de mim, mas você está sofrendo, achando que teu marido está te traindo. Se ele está te traindo, você tem que conversar com ele e a situação é complicada mesmo. Mas muitas vezes você está tocando o terror dentro da tua casa porque você não sabe lidar com a tua insegurança. Você passou por traumas na sua vida e esses traumas não permitem que você libere a pessoa que está ao teu lado. Querida, eu vou ser bem sério para vocês. Eu ainda não estou casado, mas tenho muita vontade de casar. Amém. A igreja está orando muito por mim aí. Tem gente que já está até com os joelhinhos rasgados assim, de tanto... E eu tenho certeza que meu dia vai chegar, em nome de Jesus. Minha bênção vai vir. Amém. Vocês estão vendo, né? Mas sabe, queridos, eu fico pensando assim, às vezes eu fico pensando, se um dia minha namorada ter desconfiança de mim, eu fico pensando assim, rapaz, se eu não dei motivo, eu vou dizer assim, não, então por que você está comigo? Tem gente que às vezes a gente vai aconselhar e eu fico nervoso, porque a pessoa vem falar comigo assim, Lucas, estou desconfiando do meu esposo, estou desconfiando do meu marido, estou desconfiando da minha esposa. Mas o que deu? Não sei, sabe? A gente sente alguma coisa. Aí a gente fala assim, não, mas tem que ter cuidado nesse momento, né? De aconselhar essas coisas não é fácil, né? E daí a gente começa a conversar com a pessoa. Mas às vezes no meio do aconselhamento eu penso assim, meu Deus, cara, essa pessoa precisa de cura. Porque ela está traumatizada e o trauma dela está fazendo ela não conseguir liberar a pessoa. A pessoa fica ali do lado. Deus o livre. É um cachorro. Sabe aquelas coleiras que inventaram agora, que você vai liberando assim? Você libera o cachorro andar um pouquinho. Aí você puxa o cachorro. Você já viram essas coleiras aí? Tem gente que no casamento é isso aí. Entendeu? Vocês dois estão encoleirados assim, ó. E aí você olha e diz assim, posso ir lá jogar uma bola com meus amigos? Deixa eu ver se eu salto essa coleira hoje. Aí tu pensa, não, hoje não. Mas por quê? Não. Teus amigos, não confio nos teus amigos. Tá, mas você tem que confiar nos amigos ou no teu marido, caramba. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter cuidado. Né? A Jaque falou semana passada de forma muito sábia que nós devemos levantar guarda-reios na nossa vida. O que é guarda-reio? Se você já viajou, você sabe. Guarda-reio é aquele murinho que eles levantam nos lugares de maior perigo da estrada. Tu não vê guarda-reio em reta. Tu vê guarda-reio aonde? Na curva. Por quê? Porque se você se perder naquele momento e você sair da estrada, provavelmente você morre. Então vai ter guarda-reio em curva, vai ter guarda-reio em serra, vai ter guarda-reio em rio, porque não é muito legal cair em carro com rio. Então, nesses lugares tem guarda-reio. Queridos, você tem que levantar guarda-reios na sua vida, por exemplo. É muito sábio você, dentro da sua família, levantar esses guarda-reios, por exemplo, com os seus filhos. Coloque lá bloqueador de site pornográfico no celular deles, se você deu.
Coloque lá, veja o que os teus filhos estão assistindo dentro do YouTube. Veja o que os teus filhos estão assistindo na televisão. Não seja um pai preguiçoso que só porque você não quer ficar com o teu filho, você deixa ele ver o que ele quiser, você deixa ele assistir o que ele quiser. Você está destruindo com o teu filho. Então, eu não estou dizendo que você, como marido, você não deve ter guarda-reios com a sua esposa, como foi ministrado para a gente semana passada. Você não deve dar o teu celular para a tua esposa, você não deve dar toda a tua senha para a tua esposa e vice-versa. Nós devemos ser um povo inteligente, meu pessoal. A gente tem que ser transparente, a gente tem que viver, antes de pedir, a gente já tem que dar. Agora, vamos virar o outro lado da mesma moeda. Você não deveria nem começar a namorar com uma pessoa que você não confia. Então, uma vez que tu está com essa pessoa, meu amigo, ou essa pessoa tem um problema de caráter, que aí você vai ter que trabalhar, e se você já está casado, a notícia que eu tenho para você é que o divórcio não é uma opção. Se você é uma pessoa de Deus mesmo, se você é uma pessoa que quer ouvir a você já se divorciou, não tem problema. A Bíblia diz que ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Eu falo isso direto na igreja, porque tem muita confusão na igreja a respeito disso. A pessoa entra na igreja assim, Lucão, estou no 3º casamento. Tem igreja que diz que eu estou já sentindo a frigideira do capeta no pé. Não. Fica tranquilo, meu irmão. Se você entrou aqui hoje, você está no 20º casamento, você fala assim, Lucão, fui para Las Vegas, casei 20 vezes numa noite. Não tem problema. Jesus, ele tem restauração para a sua vida. Você fez isso num tempo de ignorância, você não sabia o que você estava fazendo, para você estava certo. Então, agora, você está aqui hoje, você está tendo a oportunidade de dizer, Jesus, eu quero viver do teu jeito e quero te receber como o Senhor salva a tua vida. Aí, meu irmão, toma jeito e conserta o casamento a partir de hoje, porque a partir de agora você não tem mais como opção o divórcio. Se você estava ignorante, eu sabia que era errado divorciar. Não, mas você não tinha recebido o Espírito de Deus dentro do seu coração. A gente, na igreja, chama de aceitar Jesus. É um termo meio clichêzão, que a galera até faz piada no mundo, mas é quando você recebe Jesus como Senhor, dono e Salvador da sua vida. E esse é o momento que o Espírito de Deus ele entra dentro de você para que ele possa trazer revelação para você. Porque sem o Espírito Santo você vai ser cheio de informação, mas não de revelação. Então, fechando parênteses e voltando aqui para a mensagem, queridos, muitas pessoas elas já estão no 2º, 3º, 4º casamento. Queridos, se você fez isso na ignorância mesmo, levanta a tua mão e diz, Jesus, me perdoe, o casamento que eu tenho hoje, eu vou até o fim, eu não vou nunca considerar o divórcio como opção. Agora, vamos voltar aqui para a nossa questão. Não toca o terror na tua família, meu irmão. Desculpa se eu vou ser um pouco... Eu vou dar na paulada mesmo agora, tá? Para de torrar a cabeça dos outros porque você não tem coragem de vencer os teus traumas. Lucas, mas é muito doído, eu sou uma vítima porque fizeram isso comigo. Eu tive um esposo que me machucou muito, eu tive uma esposa que me machucou muito, eu tive um filho que me ofendeu, eu tive um pai que me estrupou. Eu sei, queridos, que a vida ela pode ser difícil. E eu não quero me insensibilizar com a sua dor. Jesus conhece a sua dor e ele sofreu coisas piores que você sofreu. Então, não me entenda mal, eu não quero me insensibilizar com o que você está passando. Eu sei que o que você passou ou está passando pode ser muito difícil. Pode ser tão difícil que ninguém aqui entenda o que você está passando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é suficiente. Ele morreu por você e ele tem cura para dentro da sua vida. Então hoje, para de se vitimizar, levante sua mão para o céu e diga, Jesus, eu estou aqui, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu sei que o Senhor pode me transformar, o Senhor pode me restaurar, o Senhor pode corrigir o que tiver que ser corrigido dentro da minha vida, eu tenho certeza que o Senhor é poderoso. Meus irmãos, eu falo isso com fé dentro do meu coração, porque eu conheço muita história que se eu contasse para vocês aqui, vocês achavam que não existia de tão difícil. Eu sei o que é você, muitas vezes, passar por coisa que nem a novela consegue decifrar, de tanta loucura dentro da casa. Mas deixa eu te dizer, Jesus é suficiente para trazer restauração para a tua vida. Para de se vitimizar. Para de torrar a paciência das pessoas dentro da tua casa, porque você não consegue curar os teus traumas com os seus pais. Você não consegue curar os teus traumas com a tua esposa que você não está mais com ela, com o teu esposo que não está mais com você. E por causa disso, porque você não consegue encarar o teu passado, porque você não consegue readaptar as coisas que você aprendeu da forma errada para aprender da forma certa, você fica torrando a paciência da pessoa que você está vivendo junto. Você fica toda hora insegura com os teus filhos. Eu tenho uma pessoa não é na minha casa, mas dentro da minha família, que eu vi ela destruir com os filhos. Sabe por quê? Porque ela tinha tanta insegurança que os filhos iam sair do caminho de Deus, que ela ficou a vida inteira lidando com medo.
toda a vida tentando colocar cerca, toda a vida tentando proteger, toda a vida tentando, assim, mandar. Não, você não pode, não pode, não pode. Hoje, a menina, ela está toda rebelde, destruída na vida. Sabe por quê, queridos? Porque o amor, ele corrige, mas o amor não controla. O amor, ele corrige, mas o amor não manipula. Existe uma grande diferença entre você corrigir, entre você educar e você manipular as pessoas ao teu redor. Você não deve manipular as pessoas ao teu redor. Queridinho, né? Você não deve manipular as pessoas ao teu redor. Você deve deixar com que o Espírito de Deus ele te leve a você ter a exata compreensão de como é você conduzir a tua casa. Bom, eu quero seguir aqui porque eu já estou quase acabando. Mas olha só, uma das causas dos traumas da nossa vida é a depressão. Meus irmãos, não é de hoje que muita gente está falando que a depressão é o mal do século. Ansiedade e depressão, doença da alma. As pessoas elas estão com uma falta de valor dentro delas e elas não sabem muitas vezes dizer de onde vem. Pois esse acontecimento traumatizante ele costuma ser percebido como uma perda. Um trauma na nossa vida, queridos, muitas vezes ele vai simbolizar perda. E toda perda traz consigo o risco de sintoma depressivo. Então, quando a gente está acostumado, a nossa alma ela está acostumada a viver uma realidade de sentimento com uma pessoa, com filhos. De repente você perde aquilo, ou aquilo se desvanece através de uma briga, através de uma separação, através de um óbito, através de uma coisa. Existe um grande buraco que se manifesta na nossa alma. E esse buraco, se ele não for preenchido com as verdades e com a presença de Deus, ela pode levar a gente sim para a depressão. Sabe, queridos, eu gosto de contar um testemunho meu. Claro que não para se vitimizar, mas para servir como exemplo. Porque muita gente, quando estuda depressão e quando fala sobre depressão, acha que isso é coisa de gente que não tem Jesus. E sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depressão não é uma coisa de gente que não tem Jesus. Depressão é uma coisa de gente que vive. E que às vezes não foi forte o suficiente para lidar com algumas coisas na vida. Eu, na minha vida, teve uma fase da minha vida que eu passei por algumas coisas que eu não soube lidar. E eu caí em depressão. E mesmo eu pastoreando uma igreja, mesmo eu sendo pastor de uma igreja, muitas vezes aconselhando pessoas a sair da depressão, às vezes eu estava dentro de um buraco e eu mesmo não conseguia sair. Eu tomei antidepressivo. Eu tomei remédio que me derrubava. Que eu chegava em casa às 6:30 da tarde, eu ia para a cama e eu não conseguia sair mais. E eu tinha Jesus. Eu não estou dizendo que eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Tem muitas coisas que eu deveria ter feito que eu não fiz. E que fizeram aquele meu deserto durar muito mais do que precisava. Mas eu estou contando isso para você não se martirizar. Para você não achar que se você não está com a tua alma bem estabelecida, bem controlada, bem saudável, não fique apavorado, não se sinta mal. Mas tenha humildade para dizer, Jesus, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua presença. E como é bom a gente hoje poder contar com conselhos de pessoas que amam a Jesus, como é bom a gente poder contar até com a própria medicina, né? Porque tem uns remédios que são ruins, mas tem uns que são bons. Tem um que eu tomei que quase me matou, mas teve um outro que eu tomei que me ajudou. Então, eu quero dizer uma coisa para ti, queridos. Vença. Vença. Você passou por trauma como todo mundo, meu amigo. Mais uma vez eu te digo, eu não quero menosprezar a sua dor, mas enquanto você ficar dizendo que a tua dor é maior que a do vizinho, você nunca vai ser curado. Porque você está se colocando num lugar de vitimismo, onde, em outras palavras, você está dizendo, Deus não foi bom comigo. Porque é isso que o vitimismo faz. O vitimismo, em outras palavras, está fazendo você pensar a seguinte coisa, por mais que não seja essa frase a ser declarada da sua boca, você está dizendo, Deus, ele ama mais as pessoas do que eu. Deus, ele tem regras para os outros e outras para mim. E por isso eu sou mais coitadinho, por isso eu sou pior, por isso comigo as coisas não acontecem. O vitimismo é um lugar de incredulidade, meus irmãos. Não sei se você consegue enxergar o que eu estou tentando explicar. O vitimismo por si só já é um lugar de incredulidade que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Por isso, se você quer ser curado do seu trauma, a primeira coisa que você precisa decidir nessa noite é, eu não sou uma vítima. Coisas aconteceram comigo, não foi fácil, não foi legal, eu sofri, eu chorei, quase me matei, mas quer saber de uma coisa? Jesus é maior, a presença de Deus é maior, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim é muito maior, e hoje eu vou me levantar para sair desse lugar de depressão, de vitimismo, de tristeza, de falta de esperança, e eu vou declarar sobre a minha vida o que a Bíblia diz que ela deve ter, que é paz, esperança e alegria no Espírito Santo.
Querido, coloque isso dentro do teu coração, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu já pensei em me matar. Umas 3, 4 vezes. E não foi aquele pensamento assim, para ficar assim, será que vai ter gente no meu velório? Não, eu estava vazio, eu não vi esperança nenhuma na minha vida. Eu fiquei olhando para a janela do meu quarto, que eu moro no 5º andar, eu fiquei olhando uma meia hora para aquela janela, pensando se eu pulava ou não. Eu sei o que é você estar com depressão, cara. Eu sei o que é você estar mal. Eu sei o que você está querendo chutar todos os postes da rua, dizendo uma vida é uma droga, ninguém me ama. Mas Jesus ama você. E se você começar a abrir os teus olhos, você vai começar a ver tantas pessoas que te amam como Jesus te ama. É verdade que algumas te traz? Sim. É verdade que tem gente ruim nesse mundo? Sim, a gente já foi ruim também. É verdade que existe gente que vai te ferir, que vai te machucar, que às vezes filho, às vezes pai, às vezes avô, às vezes gente que a gente esperava um carinho e não deu, às vezes gente que a gente esperava uma afirmação e a gente não recebeu. É verdade que a gente vai sofrer. Mas sabe o que Jesus falou? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse, eu sei que vocês vão passar pepino na vida, negada. Tem um versículo que diz, no mundo vocês vão passar por lá aflições. Mas não perca o ânimo. Em outras palavras, não perca a força. Porque ânimo não é você todo dia acordar dando risada. Não, queridos. A Bíblia diz para a gente não perder o ânimo. Porque o sorriso a gente perde. Não é todo dia que você vai estar com o sorriso nas orelhas. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe o que é força? Força é você estar com a tua vida mal. Você sabe que a coisa não está bem, mas você acorda na segunda-feira dizendo assim, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que eu vou vencer esse dia, eu sei que eu vou vencer essa semana. Eu sei que meu casamento não está bem, mas eu vou me levantar para edificar meu casamento hoje. Eu sei que meu relacionamento com os meus filhos não está bem, mas eu vou me levantar nessa segunda-feira para transformar a relação que eu tenho com os meus filhos. Meu irmão, se você entender o poder que você carrega dentro de você, se você permitir que o Espírito de Deus se manifeste através de você, você vai ver a sua vida sendo totalmente transformada. Minha mensagem já está acabando. E eu já quero orar com você. Mas antes disso, eu queria falar algumas chaves para você vencer o seu trauma. A primeira delas é assuma o seu passado e se concentre no seu futuro. Sabe o que é que você assumiu o seu passado? Eu vou só complementar o que eu já te disse. Primeiro, saia do lugar de vitimismo. Segundo, pare de chorar. Quando eu falo isso, eu sei que algumas pessoas se ofendem comigo. Mas, meu irmão, pare de chorar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você sabe que a Bíblia diz isso? Porque não é errado chorar, mas tem uma hora que a gente tem que aprender que chega. Porque muitas vezes o choro não é um lugar de descanso. O choro não é um lugar de confortar a alma. Sabe o que é o choro? O choro é uma birra da alma para não aceitar a cura. Então, mais uma vez eu digo, se você está na fase de chorar, chore. Chore, mas chore. Mas chore, convide eu que eu choro contigo. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram. Você começa a chorar, eu choro do teu lado. Você olha para mim e você chora, eu choro. A gente vai chorar, a gente fica chorando a noite inteira. Mas tem uma hora que você precisa decidir. Chega. Chega de ficar reclamando. Chega de ficar dizendo que não deu certo. Chega de ficar comparando teus relacionamentos do passado com o teu relacionamento atual. Chega de ficar birrando a tua vida com as coisas do teu... Chega. Para de chorar. Enxuga a lágrima. Se você for preciso, vai para o espelho, dá um tapa na tua própria cara, diz, ei, chega, rapaz. Deu, eu sei que doeu, mas deu. Sabe por quê? Porque você precisa reconstruir a sua alma na vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ter que se reprimir. É muito bom a gente abrir as coisas. E esse, na verdade, é o próximo princípio. Fale sobre o que aconteceu. Sabe que tem pessoas que elas estão passando por coisas e elas não falam para ninguém o que estão passando. Meu irmão, eu não estou falando para você postar no teu Facebook. Eu não estou falando para você jogar uma foto no teu Instagram dizendo que você está passando. O que eu estou falando é, reconheça uma pessoa, e na grande maioria das vezes essa pessoa vai estar dentro da tua igreja, reconheça uma pessoa que tem sabedoria, que busca a Deus, que não é perfeita, mas que busca a Deus, sente com ela e converse. Estou passando por isso na minha casa, ore comigo. Estou passando por depressão, ore comigo. Estou passando por tristeza, não sei o que fazer, ore comigo. Ei, eu tô com uma angústia no meu coração com os meus filhos. Eu sei que tem tantos pais que sofrem com os filhos quietos. Você está vivendo um inferno na tua casa e você às vezes tem tanta vontade de sentar com alguém para dizer assim, rapaz, lá em casa a coisa está tão difícil. Você podia orar comigo, eu não sei o que fazer, me dá um conselho. Meus irmãos, fale sobre o seu problema. Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha vida e foi na experiência, aquilo que fica... Ouça isso, queridos, porque isso aqui vale muito. Aquilo que Satanás vai usar
para destruir a sua vida são as coisas que você não consegue compartilhar com ninguém. Guarde isso que eu estou dizendo, porque se existem coisas que você fez ou que fizeram com você e você não consegue falar delas para ninguém, são essas coisas que Satanás vai usar para destruir você, através de culpa, condenação e através da falta de amor. Por exemplo, se você já viveu uma experiência traumática na sua infância, abuso sexual, qualquer coisa do gênero, às vezes sabe o que Satanás quer falar para você? Não fala isso para ninguém, isso é vergonhoso, isso é feio demais, não conta. Mas sabe o que Deus ele quer que você faça? Encontra uma pessoa que dá de confiar, tem que ser uma pessoa legal mesmo, tá? Escolhe bem, mas senta com ela, compra uma caixa de guardanapo, 2 litros de água ali do lado e abre teu coração. Eu quero te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Começa a falar. Isso me machucou. Eu me senti assim quando isso aconteceu. Eu quero que você ore comigo, porque eu sei que Jesus tem cura para mim. Eu quero que você ouça, porque eu preciso abrir o meu coração para que eu seja curado. Sabe, queridos, a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, ela diz assim: quando nós confessamos os nossos pecados uns para com os outros, a gente é curado, não perdoado. Perdão a gente obtém de Deus. Você tem que, na sua vida, pedir perdão para Deus e Ele vai te perdoar. Mas cura a gente obtém quando a gente abre o coração com outra pessoa. E às vezes a gente está passando coisa dentro da nossa casa e a gente não tem coragem de falar com outra pessoa. Gente, deixa eu falar uma coisa com carinho, tá? Não se ofenda comigo. Eu sei que tem gente que é o contrário, fala demais. E isso é errado. Não abra os problemas da sua casa para outras pessoas. Não abra os problemas da sua casa dentro da tua célula. Não abra os problemas da sua casa para todo mundo. Ah, meu marido, minha esposa. Não faça isso, querido. Você está dando um tiro no pé. Tua família é a coisa mais sagrada que você carrega. Agora, é sábio e correto você escolher uma pessoa que você vai sentar e você vai dizer: eu preciso de um conselho, eu preciso falar o que está acontecendo, eu preciso dizer daquilo que está machucando o meu coração. E aquela pessoa vai ser confidente contigo, ela não vai abrir aquilo para ninguém. Mas olha, ouça o que eu estou dizendo, tá? Com humildade, não se ofenda comigo. Se você é do tipo de pessoa que gosta de ficar falando para os outros o que está acontecendo na tua casa, tu está destruindo a tua casa. Se você é do tipo de pessoa que só porque está amarguradinha, tu gosta de sair da tua casa e falar para os outros que tua esposa não é, falar para os outros que teu marido está faltando, ei, ouça o que eu estou te dizendo, você está destruindo o seu lar. O seu lar é um lugar para você guardar ele, não para você expor. Meu pai já errou muito comigo, eu nunca vou trazer isso para o microfone. Não porque o meu pai não errou, não porque o meu pai não fez nada de errado, mas porque eu amo o meu pai e eu vou protegê-lo. Isso é que é ser família, meus irmãos. É a gente proteger o erro uns dos outros. Seu filho erra, tu protege o erro dele. Seu pai erra, tu não chega na escola dizendo: ah, meu pai chegou alcoolizado ontem em casa. Não, proteja o erro dele, mas vá até uma pessoa onde você pode obter socorro. Vá ao Senhor Jesus, que é da onde sai o nosso socorro também. Mas não seja tolo de expor a sua casa. Não seja tolo de, por causa da tua amargura, você abrir a sua boca demais. Mas é importante que você abra o seu coração. E por último, experimente perdoar. Queridos, o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Tem muita gente que pensa assim: Lucas, eu não consigo perdoar porque eu nunca tive vontade de perdoar. Querido, você vai morrer sem essa vontade. Nunca vai acontecer, nunca vai vir. Perdão é uma decisão que você tem no momento de raiva, mas é algo que você cultiva dia após dia até que cresça como uma árvore. Eu gosto de pensar no perdão como uma semente, porque na hora que você planta, tu não vê nada crescer. Mas tu vai ter que regar aquele trem. E daqui a pouco você vai ver uma plantinha saindo. E daqui a pouco você vai ver uma planta crescendo. Na hora que você sofreu uma decepção, uma injúria com alguém, a raiva vai ser tão grande que você diz assim: Lucas, eu não quero perdoar. Meu irmão, perdoe. Lucas, mas eu não estou me sentindo melhor depois que eu disse perdoo. Continue regando. No outro dia, quando a raiva vir, fale de novo: eu perdoo. No outro dia, quando a raiva vir, diga de novo: eu perdoo, eu abençoo essa pessoa. E você vai ver o perdão crescer na sua vida, assim como uma planta que cada dia vai se tornar maior, até o dia que você vai se sentir não só o teu espírito livre, mas a tua alma completamente livre. Lucas, como é que eu sei quando eu estou curado? Tu está falando tanto hoje à noite sobre cura, mas como que eu sei? Como que um dia eu vou olhar para mim e eu vou dizer assim:
Poxa, tô curado daquele trauma com meu pai. Tô curado daquela situação com a mesma mulher. Tô curado. Sabe quando? Quando você consegue olhar para o teu passado, você não sente mais dor e você não sente mais medo. Presta atenção que eu vou falar de novo. Dor e medo são os sinais de que você ainda não está curado. E o que eu mais encontro muitas vezes, até dentro da igreja, são pessoas dizendo, eu já perdoei, mas você olha, a pessoa ainda sente dor e ainda sente medo. Como que você vê isso, Lucas? A pessoa diz assim, não, eu já perdoei, mas eu não vou mais falar com essa pessoa, porque ela tem medo de ser ofendida de novo. Você só não quer repetir algo se você não quer repetir o resultado daquilo, não é verdade? Então, o que é medo? O medo impede você de construir pontes. E o que é a dor? A dor faz você se sentir mal. Sabe, queridos, eu sei que o meu tempo acabou e eu quero orar com você agora antes da gente ir embora, mas eu não podia deixar de falar uma coisa que eu sinto muito que Deus quer fazer hoje à noite aqui. Deus quer, enquanto eu orava hoje à tarde, eu senti muito que Deus queria reconstruir pontes familiares. Então eu quero finalizar minha mensagem falando de pontes que foram queimadas na sua vida com pessoas da sua casa. Eu quero abrir só um versículo que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 3. A gente vai ler esse versículo e a gente vai orar. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora olha o último versículo. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Cristo, tem um versículo que eu gosto muito. Lá em Romanos 12, 18, que diz assim, ao que depender de ti, tenha paz com todos. Eu vou fechar minhas anotações aqui, porque eu quero falar a última coisa que Deus colocou no meu coração e a gente vai orar. Todo mundo aqui, queridos, tem pontos que foram queimadas na sua vida. Sabe, eu não sei como é que é o teu relacionamento com teus pais. Eu não sei como é que é o teu relacionamento com teus filhos. Com primo, com cunhado. Mas sabe, muitas vezes a gente, por preguiça ou orgulho, a gente tem um problema com aquela pessoa e a gente pensa assim, não, essa pessoa que é orgulhosa, que se rale. Essa pessoa que é ruim, que se dane. Essa pessoa que fez isso comigo, então quer saber de uma coisa? Esquece. Eu não vou nunca mais olhar na cara dela. Queridos, eu creio do fundo do meu coração. Eu senti muito forte isso hoje à tarde quando eu preparava essa mensagem. Existem pessoas que iam vir para cá hoje à noite. Que você tem pessoas na sua família que você não fala há anos. Hoje o Espírito de Deus vai quebrantar o teu coração. Para nessa semana você mandar uma mensagem para essa pessoa pedindo perdão. Aí você vai dizer assim, Lucas, mas eu não errei, não importa. Você é a pessoa que está recebendo a palavra de Deus. Você é a pessoa madura que está tendo a oportunidade de estar aqui nessa noite, não ela. Seja maduro. Tenha amor no teu coração. Hoje a gente tem o WhatsApp, manda um áudio. Depois de quebrar o gelo, faz uma visita para essa pessoa. Mas eu não tenho tempo, então eu vou direto ao assunto. Existe alguma pessoa na sua família que você sente que as pontes foram queimadas? Pai, mãe, primo, vizinho, cunhado, tio. Qualquer pessoa. Tem alguma pessoa dentro da tua casa que você convive com ela e você não tem mais liberdade com essa pessoa. Você não tem mais intimidade com essa pessoa. Queridos, tem casamentos que às vezes a pessoa está casado, não consegue ter nem relação sexual por meses, por causa de barreiras que foram construídas. Meu querido, eu quero orar com você agora. Eu creio que o Espírito de Deus está tocando em algumas pessoas aqui hoje à noite. E hoje é o dia de você deixar isso sair de você. Hoje é o dia de você dizer, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus relacionamentos. Querido, eu digo para você com todo carinho, lute enquanto ainda há tempo. Eu não quero te pegar na alma, entendeu? Não quero fazer você chorar nem nada, não quero ser sensacionalista, mas o que eu já vi de testemunho, que o pessoal só tem coragem de falar aquilo que devia no leito de morte. Aí a pessoa está morrendo no hospital e você tem coragem de ir lá pedir perdão. Não seja assim. A pessoa está para bater as botas e aí você considera a opção de ir lá pedir perdão. Meu irmão, hoje você está ouvindo uma palavra que pode libertar você.
de uma tristeza que talvez você não queira viver. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja o tipo de pessoa que só vai pedir perdão quando a coisa piora. Não tenha esse testemunho na tua vida, porque muitos não conseguem. E talvez hoje você esteja aqui e você diga assim: Lucas, eu não consegui. A pessoa que eu mais me ofendi na vida já morreu, e agora o que eu faço? Perdoa ela. Hoje, mesmo que essa pessoa não está com você, talvez você está aqui e tu diz assim: Lucas, a pessoa que eu mais me ofendi na vida foi o meu pai, que me abandonou quando eu era criança, eu nem conheço ele. Sabe o que você vai fazer hoje, que vai libertar você? Você vai dizer: Jesus, eu perdoo meu pai, eu libero ele. Eu sei que ele não tinha você como eu tenho hoje, por isso eu quero perdoar, eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Coloca a tua vida, coloca a tua paz dentro do meu coração. Hoje eu creio, queridos, que Deus está construindo pontes de novo aqui nesse lugar. Famílias aqui vão reconstruir pontes que por anos estão queimadas. Se você sente algo do Espírito Santo falando com você, eu queria convidar você a ficar de pé onde você está.